nossas cordiais saudações, bem-vindos para mais uma edição da revista de imprensa, a revista da semana, a última do ano de 2025. Por efeito, esta vai ser uma troca de ideias relativas aos principais acontecimentos deste ano e as perspectivas para 2026. Domingos das Neves, Carlos Cabaça, Manuel Pinheiro, saudações, amigas, bom dia. Bom dia. Está tudo bem convosco? Aproveito a ocasião para endereçar a todos os angolanos, no território nacional como na diáspora, um Feliz Natal e um Ano Novo Próspero de 2026. Muito bem. Cabaça, está tudo bem? Está tudo bem. Bom dia, João Pinto, bom dia, Dr. Pinheiro, Dr. das Neves, a equipe técnica do programa, em especial a todos os telespectadores dessa magnífica estação televisiva. Tenho um ponto prévio, não sei se... Está bem. Deixa o das Neves dar aí um... Eu também saudar aos telespectadores que nos acompanham, quer em Angola, quer no exterior, quer a partir das redes sociais da TPA. E obrigado pela paciência este ano. Esperemos que continuem conosco o próximo ano. E, aliás, que nós também continuemos aqui, né? Sim, senhor. Ok, ponto prévio, não é a seleção de Angola, né? Não, não ok. não é a seleção de Angola. Na verdade, o meu ponto prévio é para lançar aqui uma palavra de apreço a todos os angolanos que não conseguiram festejar o Natal convenientemente por falta de condições. Portanto, dizer que não percam a esperança, tanto os bons dias virão. Portanto, era só essa nota, João Pinto. Ninguém quer falar da prestação da seleção de Angola? Ou não gostam de futebol? Não, gostamos, mas é uma situação que nos preocupa a todos e que, de facto, se vejam e se revejam as estratégias, onde é que efetivamente estamos, onde é que nasceu o ponto de crescimento, porque nós já estávamos num alto patamar. E ao dirigismo desportivo, os atletas e outras envolvências no desporto, vejam onde é que estão os problemas, os constrangimentos para superá-los e continuarmos então a guindarmos para outros patamares, porque entre nós o nosso Estado considera o pilar desportivo um pilar muito importante, que tem a ver com a nossa solidariedade e com a nossa coesão emocional. Portanto, penso que é muito importante que quem de direito faça as devidas análises e tire as devidas conclusões. Ok. Muito bem. Hoje, então, vamos andar um pouco por aquilo que foi acontecendo durante este ano. Vamos tratar aqui o âmbito político, social, económico, do que Angola foi em 2025. Domingos das Neves, qual é o ponto central que elege para começar? Nessa retrospectiva? Na retrospectiva, para mim, em 2025 foi marcado exatamente, está sendo marcado pelos festejos dos 50 anos da nossa independência nacional, que é um marco histórico importante para nós, para todos os angolanos. É um momento em que os angolanos e as angolanas, quer em Angola, quer no estrangeiro, de uma maneira ou de outra, se reconhecem nos grandes esforços dos nacionalistas que lutaram, versaram seu sangue para a nossa independência. E claro, a independência em si não tem nenhum significado se ela não traz consigo, digamos assim, as suas filhas prediletas, que para mim são as liberdades, a garantia das liberdades e a paz e a estabilidade, que depois é pressuposto de desenvolvimento. Eu acho que estes festejos só têm sentido, só terão sentido se nós, angolanos e angolanas, nos predispormos a afirmarmos agora, quer dizer, em 2026, os pressupostos das garantias das nossas liberdades, porque não há
não consigo perceber, não consigo conceber um Estado, um país que queira se desenvolver, por exemplo, sem as liberdades, sem as garantias das liberdades econômicas. Não consigo perceber um Estado, um país que quer se desenvolver sem que se dê garantias das liberdades da criatividade. Tudo isso são pressupostos necessários para aquilo que é a projeção de desenvolvimento. Quando falamos de desenvolvimento, é exatamente isso. É fazer com que cada cidadão, cada angolano, cada estrangeiro que está aqui em Angola tenha espaço, oportunidades suficientes para, digamos assim, aprimorar aquilo que são as suas capacidades intelectivas, as suas capacidades profissionais, as suas capacidades de negociação. Portanto, tudo isso, cada um, naquilo que sabe fazer, concorre nos pressupostos do desenvolvimento. Então, eu acho que o grande sentido da independência, o grande sentido político da independência, no meu ponto de vista, só tem razão de ser quando tem essas bases. Liberdade, que depois é pressuposto de estabilidade, de paz e de desenvolvimento. Portanto, os 50 anos de independência eleitos aqui pelo Domingos das Neves, 50 anos que levaram a que muitos angolanos fossem condecorados, um deles o próprio Domingos das Neves, um dos condecorados, mas sobretudo a questão da aproximação. A aproximação, e há pouco vimos as imagens de Agostinho Neto, Jonas Savimbi e Alden Roberto. Esta é uma questão, sinal que representa um pouco deste grande momento reconciliatório, 50 anos depois de Angola estar independente. Vou cumprimentar aqui o Fernando Bambo, muito bem-vindo. Bom dia, João, bom dia, caros colegas, e bom dia, telespectadores da televisão pública de Angola. Ok, mas agora passo a palavra aqui. Pinheiro. Sim, os 50 anos, comungo com o Dr. Domingos das Neves, os 50 anos foi a maior realização deste ano, que 50 anos que se densificam em vários aspectos. Em várias realizações. Nesses 50 anos também foi a primeira vez que o nosso país preside a União Africana. Nesses 50 anos realizamos aqui cimeras importantes para levar a Angola nas maiores instâncias internacionais e geoestratégicas. Portanto, os 50 anos foram a maior realização. Nesses 50 anos também tivemos a construção do nosso melhor aeroporto. É um êxito também que tem que ser salientado. E tivemos outras realizações que agora importantes, mas que agora a memória não trago aqui a memória, mas que são realizações que se enquadraram também no contexto dos 50 anos. Tivemos aqui a questão das cimeras, União Africana, Europa, América, a Bienal para a Paz também. A Bienal para a Paz. Tivemos N realizações dignas de realce nesse cinquentenário. Também tivemos o primeiro momento que desbloqueou a atenção sobre vários acontecimentos, que é a condecoração dos próceres da nossa independência, designadamente o poeta maior da angolanidade, o Dr. Antônio Agostinho Neto, e os outros líderes de outros movimentos de libertação, que são os signatários dos acordos de Alvor de 1974, que foi um ponto bastante importante que orgulhou todos os angolanos no plano nacional e internacional. Carlos Cabaça, bom dia uma vez mais. Portanto, podíamos começar por dissecar, né? Portanto, 50 anos é consensual, que de alguma forma marcam este ano de 2025, dissecando ponto a ponto o que é que lhe sai assim, em primeiro lugar. Sim, de facto, os 50 anos de independência marca o nosso processo histórico. É, portanto, uma data extremamente importante, mas, João Pinto, permita-me que, do ponto de vista da análise daquilo que foi o ano 2025,
Eu não me circunscrevo à independência. Não me circunscrevo à independência porque ao longo do ano nós tivemos problemas prementes a nível do tecido social. Penso eu que esse deve ser o foco. A independência sim, mas a independência sem a felicidade da grande maioria dos angolanos serve do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista factual, ela não serve. Contudo, João Pinto, é preciso dizer aqui, a análise que deve ser feita é plano político, plano social e plano econômico. No plano político, certamente que nós tivemos várias realizações, uma delas foi avançada aqui pelo Dr. Pinheiro e muito bem. Do plano político ainda, também tivemos um grande reforço ao nível da diplomacia e é por isso, tanto houveram aqui vários certames, vários simpósios e colóquios, se quisermos, mas do ponto de vista econômico e social, aqui é onde reside o grande problema, João Pinto. Nós não podemos classificar tanto o ano 2025 como sendo um ano positivo, quando em verdade nós temos ainda muitas crianças fora do subsistema de ensino. Desde logo avança-se aí números pelo MEI, cerca de 9 milhões de crianças fora do nosso subsistema de ensino. Temos cerca de 13 ou 14 milhões, se tanto, de angolanos a viverem na pobreza extrema. Assistimos ainda no plano social uma degradação premente do tecido social que não me permite, enquanto angolano, dizer que nós tivemos um ano positivo. No plano político, sim, tivemos um ano positivo. No plano da diplomacia também positivo. Mas o plano mais importante, passa aqui a redundância, que é o plano social, tanto o ano 2025 nos deixou completamente triste. Né? Repara, João Pinto, que à medida que o tempo vai passando, a juventude vai perdendo emprego, acresce o número de jovens desempregados e eu não posso ficar feliz tanto com o balanço do ano 2025, mas tenho a esperança que 2026 tanto venha a ser um ano melhor, né? Como primeiras notas, João Pinto, fico por aqui. Ok, na próxima hora vamos falar sobre as perspectivas. Fernando Bambi, 2025 está a terminar. Sim, João, está a terminar e é importante que termine de tal forma que seja possível aferir aquilo que de positivo ocorreu para esse país, mas fundamentalmente olhar para os aspectos menos conseguidos e que devem constituir desde já, não é, a pauta de trabalho para 2026. É verdade que os colegas que me antecederam já sublinharam alguns dos mais importantes passos dados nos mais variados domínios, político, diplomático, cultural, entre outros, mas para além exatamente desses passos positivos, também tivemos alguns negativos que, em certa medida, devem constituir um olhar mais atento para todos nós, na medida em que como celebramos os 50 anos da independência, fazer com que exatamente os próximos 50 anos não possamos, para aqueles que tiverem a possibilidade de voltar a viver esses 50 anos, não terem os desafios básicos que aqui, nos mais variados programas, nós discutimos. Basta perceber que, em termos de indicadores negativos que tivemos em 2025, não é? Está o caso do surto de cólera, que de facto destapa muitas fragilidades do nosso sistema organizativo. Não é? Um surto de cólera que teve a sua gênese nas províncias de Luanda, Bengo e Coluibengo, mas que, fruto das fragilidades do nosso sistema, acabou em tão pouco tempo por alastrar-se para quase a generalidade do país. Essa é uma nota muito negativa, não é? Porque em 50 anos, obviamente, situações dessa natureza deveriam ter sido ultrapassadas. Não menos digno de realce tem que ver com a situação que derivou da greve dos taxistas e que
demonstrou as inúmeras fragilidades que nós temos no tecido social, não é? O que de facto levanta preocupações sobre o futuro da juventude, porque aqueles fatídicos episódios em que estiveram envolvidos jovens e sobretudo adolescentes em idade escolar demonstram, não é, o quanto ainda temos muito para fazer, sobretudo para garantir essa independência social para os angolanos. Mas existem outros aspectos não menos relevantes. Se de um lado fez-se algum esforço na construção das infraestruturas, aliás, a quando da assunção do presidente João Lourenço da presidência rotativa da Comissão da União Africana, exatamente elencou a questão das infraestruturas, mas imagina que no país do próprio presidente da União Africana assistimos situações de vandalismo, de destruição de sarjetas, de equipamentos elétricos, enfim, o que de facto é um indicador de que ainda há muita coisa que se fazer. Sim, conseguimos manter a independência durante os 50 anos, mas, João, temos de facto muitos desafios que de facto devem merecer da nossa parte a reflexão profunda e de tal forma que não a normalizemos ou não caiamos nessa maldosa corrente da normalização do anormal. Então, precisamos olhar para aquilo que de facto nos pode dignificar enquanto angolanos conquistados que estão os 50 anos da independência. Análise generalizada aqui dos nossos comentaristas, aqui nesta revista da semana, hoje com a retrospectiva 2025. E porque fala, o setor social foi aquele que, antes de irmos para outros como o económico e o político, aliás, o social e o económico estão ligados, mas gostaria de chamar em primeira instância saúde e educação. Portanto, dois aspectos, porque parte dessa questão do vandalismo, parte de todas essas questões, parte exatamente daquilo que nós aprendemos e da própria educação. Comecemos por esse setor, saúde e educação. Domingos das Neves. Eu acho que cada um pode intervir quando quiser. Um dos grandes desafios que temos aqui em Angola, ainda depois de 50 anos, é o grande problema da saúde. Hoje, uma das causas de mortalidade, das principais causas de mortalidade, e que enche os nossos cemitérios com procissões quase intermináveis, é a malária, o paludismo, que temos países amigos como Cuba que conseguiram debelar isto e admira-me muito, eu já disse aqui várias vezes, nós mandamos muitos quadros para Cuba e não conseguimos copiar um sistema que é um dos melhores do sistema sanitário de saúde que tem Cuba. E eu acho que nós podemos construir todo tipo de infraestruturas, se quisermos, de saúde, grandes hospitais, mas se as questões de base, que é a questão do saneamento básico, se é a garantia das pessoas beberem e terem acesso à água potável, se isso nós não conseguirmos resolver, eu acho que é praticamente inútil esse grande esforço de construir os hospitais. Eu acho que temos que começar na base, temos que começar no essencial. É verdade que os hospitais, as estruturas hospitalares servem para preservar vidas, mas a preservação da vida é, antes de mais, um elemento que começa na família. E tem que ter, no focolar, no seio familiar, tem que ter as condições mínimas de base. Portanto, ter a garantia de as pessoas beberem água, consumirem água potável, consumirem alimentos sadios, faz parte da cultura de prevenção à saúde. Portanto, nós não podemos construir hospitais na certeza de que as pessoas vão lá parar e depois vamos ter preocupações de criar grandes morgues e grandes cemitérios. As pessoas nasceram para viverem felizes, para viverem em felicidade. E eu acho que essas condições, o meu colega esteve a falar há pouco tempo, o Dr. Bambi esteve a falar há pouco tempo da questão da cólera, por exemplo, né? Quer dizer, são coisas que hoje já não se concebem.
E há países que têm técnicas, há países amigos da Angola, que têm técnicas e que nos podem ajudar nisto. Quer dizer, eu acho que nós, o nosso grande esforço tem que ser garantir isto, que é o essencial. Para isso, nós não podemos esperar os próximos 50 anos. Isto é agora. A água potável é agora. Não é concebível que até hoje existem bairros inteiros bem construídos, mas que não corre água potável. Quer dizer, nós estamos a colocar em perigo a vida das pessoas, a vida das crianças, a vida dos adultos. E eu acho que é isso que o Estado tem que definir prioridades. Prioridades essenciais para preservar a vida. Portanto, eu acho que a saúde é muito importante. Os hospitais, os grandes hospitais ou os pequenos hospitais são muito importantes, mas são muito mais importantes ainda a questão preventiva. E um dos aspectos da questão preventiva é exatamente isso. É a água. A água é um bem essencial, primário, sem o qual nós podemos fazer todo tipo de magias. Mas se nós não temos água potável, se essa água que está aqui não temos garantia que ela é potável, a nada serve. Então eu acho que este, no meu ponto de vista, é o grande desafio que o país tem e que nós não conseguimos resolver, e isso persiste ainda na causa da mortalidade, na maior causa da mortalidade aqui em Angola. Cabaça. Portanto, desses dois setores, né? Claro, não, eu vou na história daquilo que o Dr. Domingo disse do setor da saúde. Repara, João Pinto, nós jovens somos 60% que banha essa franja da sociedade angolana, 60%. 38% da juventude está sem emprego, 22% tem emprego, 10% empregos precários. Temos 13 milhões de angolanos a viver na pobreza extrema. 40% dos angolanos consomem água potável. Podemos construir 1000 hospitais em cada província, estarão sempre abarrotados. O plano que deve ser verificado em rigor e em verdade, João Pinto, é o plano social. Se não se traçar boas políticas públicas para combater os fenômenos sociais que Angola vive, certamente que podemos construir infraestrutura, mas não vai resolver. Eu tenho estado a dizer que a saúde não se encontra no hospital. No hospital, nós vamos à busca da cura. Por quê? Porque nós estamos doentes ou padecemos de alguma doença, vamos à procura da cura no hospital. Nós, às vezes, confundimos construção do hospital com melhoria do sistema de saúde. O hospital não faz parte da melhoria do sistema de saúde. O hospital faz parte do sistema de cura das doenças. É preciso dizer isso. A saúde começa no prato. O que é que nós comemos, o que é que nós bebemos, tudo aquilo que nós consumimos faz parte da estabilidade do nosso corpo. Se nós continuarmos com essa narrativa segundo a qual construir-se o hospital, melhorar o sistema de saúde, teremos sempre os mesmos problemas. João Pinto, é preciso que nós percebamos que só se faz economia quando a grande maioria dos cidadãos saem da linha da pobreza extrema para a pobreza. Em qualquer parte do mundo existe pobre, mas não existe pobreza extrema tal como nós assistimos. Eu tenho estado aqui em brincadeira com alguns amigos a dizer como é que nós temos angolanos ricos, como foi possível construir essas riquezas se a grande maioria dos angolanos é pobre. Onde é que está o consumo? Onde é que está a troca comercial? Não existe. Daí que é necessário que o nosso governo, tanto aproveita dentro da análise que está a ser feita em sede dos 50 anos de independência, analise efetivamente o que é que tem estado a falhar e, identificados os erros, como eles estão, no próximo ano traçarem políticas públicas que combatam os fenômenos sociais. Desde logo, tanto a questão do emprego. Nós precisamos, não sou representante dos jovens, mas sou jovem e vivo tanto à distância ou por perto os problemas que os jovens atravessam. Precisamos que o Estado melhore cada vez mais o ambiente de negócio por forma a atrair maior número de investidores e com isso, João Pinto, então, abarcar também a grande maioria dos jovens
para o mercado do emprego. Só assim poderemos construir tanto um tecido social sólido. No fundo, João Pinto, vamos aguardar com relação à saúde. Encontramos também ainda algumas querelas em sede de atendimento, tanto pouca humanização a nível dos nossos hospitais. Assistimos várias vezes vídeos que nos deram a perceber de que os cidadãos são maltratados a nível dos hospitais públicos, quando em verdade o Estado tem estado, passa aqui a redundância, a investir em grande medida no surgimento de infraestruturas macro no domínio hospitalar, mas o atendimento continua a ser completamente débil. No fundo, João Pinto, ainda temos muito caminho por se fazer. Não concordo que o caminho faz caminhando, porque nós estamos a falar em 50 anos de independência. Há problemas que já não deviam fazer parte do nosso tecido. Desde logo a falta de emprego, a pobreza extrema, a cólera, tanto grande número de cidadãos a comerem com recurso aos contentores de lixo, tanto isso enquanto jovem e analista, tanto coerente que só, não me coíbe de criticar o Estado por formas a que em 2026 o Estado melhora a sua política de governação. Vamos deixar as perspectivas para mais daqui a pouco. Pinheiro, Bambi, eu ouvi atentamente aquilo que os colegas aqui do painel disseram e são problemas e nós não devemos atacar as consequências, devemos ir para as causas. As causas. Essas causas é que devem ser debeladas. Nós, como estamos no Estado, passamos necessariamente por legislar. Temos que legislar com melhor cuidado e temos que executar com maior simpatia e empatia para com os nossos concidadãos. Portanto, falamos da saúde, que é um direito fundamental, explícito na Constituição. Mas temos um direito fundamental implícito, que é o direito à alimentação. No nosso país tem que ter capacidade de prover alimentos para os seus cidadãos, por um lado. Depois falamos, por exemplo, das doenças aqui que foram elencadas. Mas o cerne desta situação estamos, digamos, a viver num meio ambiente sadio e o direito à água, que também é outro direito fundamental, implícito, que está subjacente ao direito à saúde. Portanto, é de todo preocupante que, decorridos 50 anos, ainda não temos água potável para todos, apesar do grande volume de rios que nós temos. Portanto, é necessário que as autoridades empenhem-se e façam programas mais próximos de quem realmente necessita, aqueles que realmente são um fundamento essencial do nosso Estado. No setor da educação, mesmo ainda da saúde, é necessário regular melhor esses dois setores. Nós temos evidências de que em Luanda há mais colégios que escolas públicas. Isto é inaceitável. Isso não pode ser aceitável no nosso contexto, porque o Estado tem que realizar suas funções. Esses outros são subsidiários, mas ainda aqui é necessário regular melhor. Nós aqui no painel fomos bastante incisivos na questão do pagamento das propinas e na questão do pagamento dos serviços médicos. A generalidade das nossas clínicas são cantinas. A generalidade das nossas clínicas atuam como cantinas. João Pinto, se você for a uma clínica, são capazes de te cobrarem serviços sem terem prestado serviços, sem contraprestação. Portanto, nós sabemos que esse núcleo de contratos são contratos cinelamáticos, quer dizer, presta-se o serviço, depois paga-se. Mas aqui entre nós, o que tem vigorado
é os serviços pré-pagos, já quer dizer, a moda Unitel, está a ver? Moda Unitel na saúde, na educação e em outros. Portanto, para quem regula essas matérias, para 2026, por favor, os legisladores que tomem medidas mais adequadas, consentâneas com a natureza do povo angolano e com a natureza de quem nos dirige, que é a solidariedade, o humanismo e, digamos, e a coesão nacional. Mas, Pinheiro, não podemos esses não são assuntos de 2025, nessas causas? Não, mas é isso. São uma vez identificados que já estão há muitos anos. Os colegas aqui falaram de que já não podemos mais na lógica de vamos caminhar, é necessário tomar medidas. É necessário tomar medidas. Portanto, para resolvermos os problemas, porque senão vai ser já problemas sistêmicos. Quer dizer, quem quer falar de nós já sabe o nosso problema. Não, temos que resolver problemas. Essa questão da educação, da saúde, da água, da alimentação, para 2026 devemos ser mais optimistas. Não, optimistas sim, mas em termos de opção de hierarquizar interesses, nós temos que hierarquizar interesses. O nosso orçamento geral do Estado tem que hierarquizar interesses, apesar de um interesse fundamental que é, digamos, a mãe do exercício de todos os direitos, que é a segurança e a paz. Quer dizer, se não tivermos segurança, não tivermos paz, dificilmente vamos atingir muitos desses objetivos. Não pretendendo, digamos, acaparar-me de todo o tempo aqui do programa, vale dizer que, para quem de direito, devemos confiar mais em pessoas que sabem. Nós não podemos confiar muito no Espírito Santo. Quer dizer, não é o Espírito Santo que vai resolver nossos problemas. Nós temos que buscar quadros capazes e esses quadros estarem sob vigilância devida, serem devidamente controlados. Porque não podemos pensar... E quando falo do controle, não estou a falar do simples policiamento. Falo mesmo de uma avaliação objetiva dos quadros. Porque nós temos muita gente que está num determinado quadro, num determinado lugar, mas quando nós formos avaliar o seu desempenho, o seu impacto na vida das pessoas, zero. Zero. E nós temos que evitar isso, porque isso é um desperdício de recursos. Quer dizer, de recursos, o angolano está à espera que o seu problema seja resolvido, mas quem de direito para resolvê-lo não faz esse esforço. Está a ver? Não faz esse esforço. Vamos ouvir aqui também no instante. Não, era só para o Bambi. Eu, João Pinto, por enquanto... Sim, vamos voltar. Ainda há muitos temas a tratar. Quero só ouvir, neste particular, saúde e educação, Dr. Bambi, se faz favor. Sim, João. Já depois pode... Não. Mas é assim, quando haver alguma necessidade... Eu tenho uma nota para não fugir um pouquinho com a permissão do Dr. Bambi, o que o Dr. Pinheiro disse. O problema do setor da educação não está nas leis. Nós temos leis boas. É a aplicação. Sim, o problema está... Temos de alterar os critérios de nomeação de quem vai dirigir os nossos departamentos ministeriais todos. Porque, João Pinto e telespectadores, há uma asfixia no setor da educação pública. Por quê? Porque os nossos dirigentes são os titulares dos colégios. Daí que há essa dicotomia do ponto de vista da educação. Estão a legislar no seu interesse próprio. Claro, é impensável, João Pinto, na cidade capital, Luanda, ter mais colégios do que escolas públicas. Qual é a base salarial? O salário mínimo nacional foi agora 100 mil kwanzas. Há colégios que cobram propina, João Pinto, 160, 180 mil kwanzas. Como é que tanto vamos melhorar o nosso sistema de saúde com essa com essa comercialização do ensino? Há que se colocar tanto um travão nisso. Quem vai conduzir um departamento ministerial, quem vai assumir algum cargo no Ministério da Educação, não deve ser titular do colégio. Não, a ministra disse, foi este ano que ela disse, estamos num país de economia... De mercado? De mercado. Esse argumento da economia... Quer dizer, até é um argumento válido. Né? Até aí, mas deve haver uma regra. A senhora ministra tem razão, porque cada um de nós tem esse direito de fazer negócio, o que for, mas que não sejamos nomeados para conduzir o Ministério da Educação.
qual é o sentido lógico que nós temos, por exemplo, uma ministra, um secretário de Estado, que é proprietário de uma rede de colégio? Claro está que a política pública no âmbito do setor da educação vai falhar, ou seja, asfixia-se a educação do setor público para beneficiar o setor privado. E é o que acontece na nossa realidade. O problema não está nas leis. Mais do que isso, aqui concordando com o doutor Pinheiro, o Estado tem que colocar a mão pesada aos colégios. Por que se cobra a propina até o dia 10 de cada mês? Se não pagares, depois paga a multa, colocam as crianças fora dos colégios e não acontece absolutamente nada. Por quê? Porque nós temos... Acontece. Psicologicamente a criança fica os pais ficam mais no plano da responsabilização estadual. Não acontece, porque dizer isso não é estar contra a ministra ou contra quem quer que seja, é estar a favor da verdade, porque nós queremos que as coisas melhorem. É impensável, João Pinto, 50 anos de independência, nós temos cerca de 9 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Eu tenho estado a dizer, um governo que não investe na educação é uma máquina reprodutora de delinquentes, e é por isso nós assistimos, vai subindo cada vez mais o nível de delinquência no nosso país. Depois pensamos que a delinquência resolve-se prendendo as pessoas. Não, porque as políticas públicas no setor da educação, com todo o respeito, têm estado a falhar sobremaneira, João Pinto. É necessário que se altere. Hoje, em tudo quanto é canto aqui na cidade urbe, nós encontramos colégio. Todo e qualquer canto encontramos colégio. E encontramos as escolas públicas cada vez mais a se degradarem, para que é propositado para beneficiar aqueles que estão tanto a comercializar o ensino, né? Essa é a minha opinião, vale o que vale. Pambi, agora sim. Sim, João, na verdade, falar de saúde e de educação são dois setores super estratégicos de um determinado Estado que pretende desenvolver-se. Não é? Os dois setores interligam-se um do outro. E, lamentavelmente, é exatamente nesses dois setores estratégicos onde nós encontramos, não é, os graves problemas que depois acabam sendo o reflexo daquilo que é a sociedade que nós temos. Uma sociedade doentia, uma sociedade pouco educada, não é? E que, de facto, não tem competências e know-how para lutar para o seu próprio desenvolvimento, o que significa dizer que é preciso que se repense, mas repensar-se com sentido de Estado, não é? É o que se faz nesses dois setores. É verdade que algum investimento tem sido feito, mas na verdade nós nos encontramos sempre na contramão. Tem graça que nesse ano foram publicados os resultados do censo, ainda que pouco esclarecedores e pouco confiáveis, mas ainda assim eles nos dão um indicador muito profundo do quanto nós nos encontramos muito mal nesse sentido. É verdade que o crescimento da população tem sido cada vez mais crescente, mais exponencial, o que de facto não tem se adequado com aquilo que são os investimentos que se fazem nesses setores. É verdade que nós tivemos recentemente uma fotografia muito interessante a quando dos processos de avaliação externa que o INARES tem efetuado, não é? João, perceba que tanto no setor da saúde como no setor, não é, da educação, foram as instituições públicas as mais que tiveram cursos desacreditados. Então, isso demonstra que, de facto, o investimento nesse setor tem falhado, que é preciso repensar-se. Não é normal que as instituições de educação do Estado sejam aquelas que, de facto, passam, quer dizer, são desacreditadas porque não apresentam nível de qualidade. Não é normal que as instituições de formação de médicos, não é, instituições públicas, sejam aqueles que de facto são desacreditadas pelo próprio Estado que, quer dizer,
quer dizer, faz aqui um papel de jogador e árbitro, mas acaba por destapar as próprias fragilidades. Pior do que isso, os níveis de jovens fora do subsistema de ensino vêm crescendo de ano a cada ano, e ainda nós quer dizer, temos a ousadia de importar modelos que aumentam ainda a exclusão dos jovens fora do subsistema de ensino. Como que, por exemplo? Falo concretamente, por exemplo, da implementação dos exames nacionais, que de facto criaram um problema muito sério e colocaram muitos jovens com idade escolar fora do subsistema, porque quem concebeu o próprio sistema para a avaliação dos exames, também o sistema teve os seus próprios erros. Então, quer dizer, longe de nós procurar, é verdade que a qualidade é um dos elementos que nós devemos procurar não obscurar nas políticas públicas, mas é importante que sejam promovidas políticas inclusivas para retirar parte significativa, não é, dos jovens e crianças que estão fora do sistema de ensino. Esses jovens fora do sistema de ensino constituem um perigo para a sociedade. Já disse muito bem o Dr. Carlos Cabaça, porque uma mente desocupada é propensa, não a ser influenciada por práticas negativas. Então precisamos, exatamente, é verdade que não será de um dia para a noite que se vai poder cobrir, não é, a taxa de escolarização, mas nós precisamos dar mostras que estamos muito preocupados em colocar os jovens no sistema de ensino, de tal forma que esses jovens possam ser produtivos e úteis para o próprio país, porque senão, aí, a curto e médio prazo, estaremos a aumentar o exército de desempregado e, consequentemente, o exército de delinquentes, o que não há de ser nada abonatório para essa nossa sociedade, que já tem muitos problemas de vulnerabilidade. A questão da saúde, o Dr. Carlos Cabaça também tocou muito bem, o Dr. Domingos das Neves, que é a questão do humanismo. O que é que falta, então, para que, de facto, nós possamos adotar as melhores práticas de humanização? É claro que os investimentos nas infraestruturas têm sido feitos, mas tem falhado o investimento no homem. Claro que nós podemos exatamente aqui apoiar-se na narrativa do Dr. Domingos. Copiar não faz mal quando se copia bem. É que nós até copiar às vezes copiamos mal e depois os resultados são aqueles que acabam não sendo satisfatórios para as necessidades do nosso desenvolvimento. Então é importante que as políticas públicas, sobretudo para 2026, não é, no domínio da educação e da saúde, sejam mudadas e que sejam repensadas no sentido de colocar, não é, os interesses do Estado acima de tudo, porque sem educação de qualidade em quantidade e em qualidade, e sem saúde para os angolanos, naturalmente, tudo que nós perspectivarmos para os outros setores, naturalmente teremos resultados fracassados. Está aí então, nestes dois setores, num ano em que o país ganhou 3 novas províncias, Icolo-Ibengo, Mochico-Leste e Quando. Para além de todos esses problemas, falou-se aqui na possibilidade e, sobretudo, de maior aproximação para que se venham a desenvolver. Este é também um dado que se pode acrescer nessa retrospectiva de Domingos das Neves, tendo em conta, portanto, o que ainda ficou por fazer em 2025. Sim, quer dizer, eu acho que o país continua a ser um canteiro de obras e temos, graças a Deus, muita gente e com capacidade, com vontade de trabalhar, de fazer acontecer as coisas. Eu acho que o grande problema é exatamente a questão da oportunidade. Isso é o que falta. E é preciso que existam políticas públicas claras, transparentes, para fazer com que as pessoas participem neste grande processo. Eu costumo dizer, quer dizer, nós aqui temos falado muito
insistido muito em Angola na questão da meritocracia como uma palavra base. Mas eu costumo dizer que a meritocracia vem do mérito, mas o mérito é julgado a partir da base. A base tem que ser igual para todos. Nós não podemos fazer juízo de mérito a pessoas que vêm de bases desequilibradas para exigir os mesmos resultados. Eu acho que é um bocadinho isso que falta também na coerência das nossas políticas públicas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, por exemplo, que não é normal que uma criança que estuda debaixo de uma árvore tenha o mesmo rendimento do que uma criança que estuda numa sala que até tem ar-condicionado. Não é normal que uma criança frequente uma escola onde tem um colégio, onde sai água, tem casas de banhos decentes e coisas, e outras crianças que estudam em estruturas que não têm água, não têm casa de banhos. Portanto, sobre essas crianças nós não podemos depois exigir. Não é normal que uma criança estude 3 horas por dia, das 7 às 10, das 10 às 14 e assim em diante, das 14 às 18. E há crianças que estudam das 8 às 16, por exemplo, e depois exigir o mesmo resultado. Quer dizer, então eu acho que precisamos discutir isso, esta base, porque claro que os rendimentos não serão os mesmos. É claro que há pessoas que vão, à partida, já estão em vantagens, exatamente por causa das condições básicas que existem num lugar e não existem em outro. Então, nós penso que ao construirmos um país, temos que pensar, é verdade, no mérito, mas temos que pensar nas bases iguais para fazer juízo de mérito depois. Porque senão depois vai ser um discurso retórico e retrógrado, porque é injusto e nós, na base daquilo que são os pressupostos da justiça, nós temos que, o Estado tem que garantir que todas as crianças tenham a mesma base de acesso. Eu acho que um dos elementos é exatamente isso, criar as condições de base, estruturais de base para isso, porque senão depois, e a preocupação é exatamente essa, quando nós não damos oportunidades iguais às pessoas, geramos então essas exclusões sociais, as pessoas fora do sistema de ensino, que depois cria um grande problema, que é o problema da delinquência e da instabilidade. De facto, isto é um grande problema que nós temos estado a nos esforçar por melhorar a imagem do nosso país, mas olha, há uns dias fui a um site de um país estrangeiro para ver o que é que eles aconselham aos seus cidadãos que queiram viajar para Angola. E foi horrível ler aquilo, porque, olha, Luanda é uma das capitais mais agressivas do mundo. Você pode ser assaltado a qualquer momento e em qualquer lugar. Quer dizer, só essa fotografia, estamos a ver nessa perspectiva, como os estrangeiros, um país estrangeiro, olha para nós. Mas estes relatórios, como é que podem ser mudados? Portanto, há que fazer um certo trabalho, não são as embaixadas, em princípio, é que mandam essas informações. Pois, a embaixada só manda aquilo que vê. Então, nós temos que, de facto, procurar fazer um trabalho que impacta na vida. É verdade que há um grande esforço, não temos que reconhecer isso, mas somos pouco para isto. Eu acho que esses esforços são baseados em grupos pequenos. Nós temos que alargar a base dos esforços. Temos que alargar a base das pessoas que participam nesses esforços. Aqui uma situação que foi avançada pelo Bambi tem exatamente a ver com a história da exclusão ou as pessoas que às vezes não entram por conta dos exames. Portanto, em países mais ou menos com uma elevada taxa educativa, existe, né, como é o vestibular, acho que no Brasil, mas para um país que precisa de educar, portanto, como é que se pode fazer para se ultrapassar este constrangimento para que toda a gente estude? Mas, João, esse é um falso problema, no meu ponto de vista. Então, como é que tu vais julgar? Vai fazer um exame nacional a uma criança, a um adolescente que estuda debaixo de uma árvore?
onde o professor aparece uma vez por semana. Isto é impensável. Quer dizer, isto é um falso problema, quer dizer, é procurar situações desnecessárias. Eu acho que temos que arrumar primeiro a base, é aquilo que eu estou a dizer. Temos que garantir que todas as crianças, todas as pessoas tenham as mesmas condições, as mesmas possibilidades de base. E daí, depois partir para o passo a seguir. Nós não podemos colocar a carroça à frente dos bois, a pensar que a carruagem vai andar. Ok. Vamos agora entrar para um outro setor. Esse aqui vocês também dominam bem, que é o setor da justiça. Nós ainda não falamos sobre as divisões, né, político-administrativas que aproximam o cidadão. E vamos aproveitar já juntar também com a questão da justiça. Pois, as divisões. Carlos Cabaça. Pronto, as divisões... Agora somos 21, de 18 para 21 províncias. Sim, somos 21 províncias. Eu, com relação a essa matéria, fiquei por cima do muro, né? 50-50, porque entendo que o território é muito vasto e é verdade que havia muito terreno devoluto. Mas o surgimento dessas novas 3 províncias, João Pinto, não estão a aproximar o cidadão das autoridades, não. Porque nós temos mesmo de alterar, nosso país, o modelo de nomeação dos nossos governantes. Porque se o modelo de nomeação continuar a ser sempre o mesmo, tem que estar afiliado ao partido político, no caso em concreto o MPLA ou a JMPLA, para depois ser nomeado, vamos encontrar esse problema. Os nossos administradores, os nossos dirigentes são vaidosos, não recebem os cidadãos. Se por um lado o Estado, do ponto de vista da intenção macro, criou a divisão política ou administrativa para aproximar-se do cidadão, mas o cidadão não tem acesso ao administrador do município, até por uma simples conversa. Podemos fazer esse exercício aqui em Luanda. Mas já há alguma, afinal de contas, a humanização não é só nos hospitais. Não é só nos hospitais. Humanização política. Política, a nível da administração, é preciso dizer isso. Embora haja alguns administradores que fazem a diferença, que fazem a diferença, mas é um número exíguo. Nós temos que ser realistas para ajudar o governo a trabalhar, porque eu tenho estado a dizer aqui na TPA, há muitos dirigentes que enganam bem o presidente João Lourenço. Então, nós, analistas, temos de desconstruir tanto esses enganos e essas narrativas meramente cosméticas. João Pinto, aproximar o cidadão das autoridades, deve haver facilidade no acesso entre a conversa do administrador para com os seus munícipes. Repara, João Pinto, nós tivemos problema com o censo. Por quê? Porque os administradores nem sequer conhecem o número de munícipes que tem no município onde ele administra. É necessário algum rigor. Agora, claro está que a divisão, do ponto de vista da infraestrutura, vai sim aproximar o Estado do cidadão. Mas é necessário que discutamos a forma como os cidadãos são tratados a nível das administrações. Estamos a falar das administrações municipais, podemos falar também dos governos provinciais. Fazes um requerimento para marcar uma audiência com o governador, ele leva 1 mês, 2 meses, tem que arranjar corredor para depois ter acesso ao governador. Não há dias próprios em que o governador dedica-se a receber... Devia ser assim. Um dia que o governador tira na semana, claro, o governador também tem as suas agendas, não vai ficar parado 2, 3 dias só para receber os cidadãos, porque tem outros setores de apoio, mas o cidadão sente-se confortável quando o seu governador recebeu no seu gabinete, independentemente de qual for o resultado da conversa, seja negativo ou positivo, mas é satisfatório o governador receber o cidadão para uma breve conversa. João Pinto, já para terminar, se nós, no país, não discutirmos o mérito e continuarmos a segurar a confiança política, os resultados serão sempre negativos. Não é o que se deseja, mas infelizmente os caminhos nos apontam para aí, e até porque em 50 anos de independência nós já conseguimos perceber que esse modelo de nomeação falhou. Para terminar mesmo, ainda falando na divisão política... Temos de ter subsídios, há muitas coisas ainda que temos de falar. Sim, para terminar, João Pinto, é importante dizer isso. Nós temos de ser rigorosos nas nossas análises. Repara, estamos a falar da divisão político-administrativa. Só a título de exemplo, quem vai para o Kwanza Norte sabe que houve a reabilitação da estrada do troço Maria Teresa até ali a ausência do Itombe, Calomboloca, a ausência do Itombe. João Pinto, é inadmissível. A estrada abriu menos de 1 mês, já está completamente esburacada.
Onde é que anda a fiscalização? Nós podemos ir para lá e eu assumo isso que estou aqui a dizer publicamente. Menos de um mês que abriu-se a estrada já tem buracos. Então, tem de haver... Foste lá semana passada, né? Por Sim, tem de haver responsabilização. Traz a informação. Bom, agora, essa questão que o doutor Cabaça levanta, do mérito da escolha do mérito partidária. da escola partidária. Primeiro essa questão. Bom, há cargos mesmo de dimensão política. Claro. Há cargos mesmo de dimensão política. Aqui talvez, temos que ser mais objetivos nas escolhas, mais rigorosos e escrutinar melhor os nossos agentes administrativos e políticos a diversos níveis. Porque há cargos que têm mesmo natureza política e não têm como não nomear cargos de confiança política. Mas a confiança política não é, digamos, a confiança com Manuel Pinheiro. A confiança política é aquela pessoa que vai ajudar a realizar o programa exitosamente, que tem méritos. O mérito aqui, quer dizer, é uma pessoa que dá a perspectiva de que o programa vai ser realizado e vai ajudar a impactar a realização dessas políticas no seio da população. Quanto a essa questão das audiências, muitas vezes os nossos dignatários são vaidosos e desconhecem a quem servem, porque eu não vejo que seja muito difícil atender por um dia o cidadão de uma província em audiência. Isso não é muito difícil. Não é muito difícil. Isso é só uma questão de vaidade e de distanciamento e de desconhecimento da sua própria função. Porque, lamentavelmente... Por isso é que tem que alterar. Lamentavelmente. Por isso é que tem que alterar o modelo de nomeação. Lamentavelmente. Porque é impensável. Alguém que nunca trabalhou, só porque está toda hora viva, depois fica administrador, vai ter esse problema de contato com o cidadão. Aos mais diversos níveis, que não sabem o que fazer com o cargo que lhe foi dado. Porque acha que o cargo é para si próprio, não para perseguir os interesses públicos, como aqui já foi dito. Então isso aqui que o Cabaça está a dizer devia ser uma regra. As pessoas têm que trabalhar sem ter o que é trabalho para assumir determinado cargo. Em princípio, para nós nomearmos alguém, primeiro emprego dele é administrador municipal, vai funcionar? Temos que ter um histórico do seu desempenho noutras áreas. Porque se não for, não teremos como avaliar. Agora, relativamente à questão das estradas, esse troço de estrada é um troço problemático. Eu sou da sugestão mesmo de que quem de direito ordene mesmo um inquérito a este propósito. Porque a ciência também nos pode dizer se o terreno é que não serve, ou o empreiteiro é que está mal. Mas já não serve agora? Não, mas a ciência, nós temos que fazer um inquérito. Porque esse troço consome grande parte dos nossos recursos, nós somos contribuintes e temos motivos para questionarmos. Portanto, esse troço, eu, na minha qualidade de advogado, também tenho passado por esse troço quando vou a Cambambeia, à prisão de Cambambeia, e também eu já estava alegre durante o período que aquilo foi reabilitado, mas lamentavelmente, e a palavra é essa mesmo, aquilo está calamitoso, é indesejável. Portanto, aqui o apelo que fica é que quem de direito use os meios que tem e apure a veracidade dos fatos. Agora, sobre a ditadura do mérito, a ditadura do mérito não pode ser exercida sem haver condições de igualdade. O doutor Domingos das Neves apontou uma criança desnutrida, por exemplo, e uma outra criança nutrida não podem competir. A partida é uma competição que parte já com falseamento. Quer dizer, sabemos quem vai ganhar. Estás a ver? E isso tem que ser visto nessa dimensão. Agora, fiscalização. A fiscalização é necessária. Sobretudo num país como o nosso,
onde o sistema ainda ainda é centralizado. É necessária fiscalização. Agora, a fiscalização tem que ser objetiva, rigorosa e, por favor, publicar... Mas por que existem tantas dúvidas que não há fiscalização? E publicar os resultados. Não, porque nós aqui no painel, praticamente, os assuntos que nós aqui debatemos ao longo do tempo, falamos da corrupção, falamos de tantas outras situações, mas nós nunca objetivamente vimos que houve uma fiscalização, foi detectado o cidadão Y que fez isso e foi tomada medida Y. Esses dados são importantes até para o efeito de educação cívica, porque se eu sei que há uma fiscalização rigorosa dos atos administrativos ou da gestão administrativa, tomo mais cuidado, mesmo eu cidadão, também fico satisfeito que indiretamente os meus problemas vão ser resolvidos. Por quê? Porque quando não há fiscalização, não temos objetivamente nada, então não podemos esperar nada. Estavas a falar do tema, agora já toca a palavra sobre a justiça. Eu queria entrar para esse capítulo. A justiça. Mas deixa só ainda nesse ponto ouvir o Bamba. Não, divisão política administrativa. Para terminar. A divisão política administrativa foi, como que somos unânime, foi uma boa coisa. Foi uma boa coisa. Não, somos unânimes nada. Não, somos unânimes em que a divisão política... O Cabaça é do muro, né? Pronto, mas acho que há uma unanimidade nesse particular de que a divisão político-administrativa era necessária. Agora, não podemos julgar mal a boa ideia. Agora, quem realiza isso no plano prático, no terreno, que lhe foi dado poder para responder aos mais diversos problemas dos nossos concidadãos e não responde, esse já é um problema local que deve ser objetivamente visto e resolvido. Mas a divisão político-administrativa, aquelas pessoas que aceitaram o desafio de ir governar províncias novas, municípios novos entes administrativos, devem estar, digamos, conscientes das dificuldades e também de não serem vaidosos, de corresponder às expectativas dessas populações. Até porque eles vão começar exatamente do início, algumas delas sem muitas infraestruturas. Efetivamente. Mas vamos só fazer o nosso intervalo rápido. Óbvio, ok. Depois vamos voltar com o Bambi para falar. E depois falamos de vários outros assuntos de economia. A justiça, que este ano viu o presidente do Tribunal Supremo a pedir a sua admissão por questões de saúde. Vamos ao intervalo. Até já. Estamos de volta então para esta nossa edição, a última do ano, a revista da semana, a revista de imprensa. Hoje temos-nos na retrospectiva de 2025, alguns pontos, e daqui a pouco vamos falar do que é que os nossos analistas, comentaristas esperam para o ano de 2026. Nós estávamos aqui a falar da divisão política administrativa, do mérito, antes de passarmos para a justiça. Fernando Bambi. Bem, João, nova divisão política administrativa. Se formos a olhar para os termos de referência da mesma, o processo é positivo, pelos termos de referência, pela escrita, por aquilo que está escrito. Mas, obviamente, que o sucesso dessa nova divisão administrativa, embora eu entenda que em um ano é tempo insuficiente para nós fazermos uma avaliação positiva sobre o mérito dela. Precisamos de mais algum espaço, de mais algum tempo para percebermos até que forma a eficácia desses processos satisfaz aquilo que realmente o governo propõe nos termos de referência desses processos. Senão, o resto depende exatamente da gestão eficaz das infraestruturas, fundamentalmente, que estão previstas para essas novas províncias,
mas fundamentalmente da capacidade de gestão, não é? Das pessoas que foram alocadas para essas províncias e para esses novos municípios. É exatamente aí onde reside o calcanhar daqueles. Bem, claro, o Dr. Cabaça já apresentou a questão da forma como os líderes chegam, são nomeados, falou-se da questão da confiança política, questionou-se, por exemplo, o facto de alguém que nunca trabalhou. Bem, eu sou um pouco, tenho uma visão um pouco contrária disso. É verdade que alguém que não trabalhou pode, efetivamente, merecer algum cargo, não é? Até porque é preciso que as pessoas sejam experimentadas. Essa é a minha visão. Está bem, é a sua visão. O doutor poderia só deixar terminar. Quando o doutor pediu a palavra, eu respeitei. Sim, tem razão. Peço desculpa. Sim, ok. Então, está a dizer que se nos apoiarmos sempre na teoria de que ele tem de ter algum currículo, deve ter trabalhado em algum sítio, obviamente estaremos novamente a nos apoiar em políticas de exclusão daquilo que nós já estamos. Não é preciso que as pessoas sejam dadas oportunidades. Agora, o importante reside no processo de avaliação e fiscalização. Isso é que exatamente não existe. Não é? As pessoas são colocadas para dirigirem determinadas instituições, determinados governos, determinadas administrações, mas o processo de avaliação do seu desempenho é que realmente isso não ocorre. E o que acontece? As pessoas ficam à frente de um governo provincial, de uma administração, sem avaliação de desempenho positivo, cometendo falcatruas, mas depois ainda merecem, não é? Merecem confiança, são alocados. Isso é que realmente deve ser mudado. Agora, se pudesse ser implementado um sistema de avaliação, sobretudo para os gestores públicos a nível das províncias e das administrações, que desse possibilidade do cidadão também participar da avaliação do seu gestor, ainda que essa avaliação do cidadão não tivesse assim tanto peso, mas pelo menos com respeito à pessoa a quem está dirigindo. Então, acredito que isso seria... Não nota diferença em, por exemplo, se falarmos de governação, governadores, aqueles que já tiveram um tipo de trabalho antes de chegarem àquele cargo, têm um maior desempenho, inclusive, na realização das suas tarefas? João, isso é relativo. É relativo? É relativo. Temos também pessoas que, por mais que eles carregam um currículo de rotatividade, mas quando chegam em determinadas instituições acabam não fazendo nada para melhorar os destinos deste setor. Então, para mim, é relativo. A questão da meritocracia é um elemento fundamental. Há jovens novos a sair das universidades que têm ideias muito frescas, podem ser experimentadas, acompanhadas e avaliadas. Se servirem, então poderão continuar a merecer a confiança. Agora, temos outras pessoas que realmente acumulam algum tempo de experiência em várias instituições, mas o legado que eles têm para essas instituições, esses setores, também é bastante negativo. Essa é a minha visão. Okay. Mas, João, desculpa só. Peço desculpa. Eu acho que, pronto, precisamos desconstruir a narrativa, Dr. Bambi, que as pessoas que merecem confiança em termos de trabalho na administração pública tenham de sair das universidades. Olha, Lula da Silva não passou em nenhuma universidade, é presidente da República. Portanto, a universidade é um elemento essencial na vida da pessoa, mas essa não é uma condicionante para, digamos assim, o sucesso, a afirmação da pessoa, quer como profissional, quer como político, né? Então, e nós conhecemos vários políticos bons pelo mundo que fazem um desempenho extraordinário e nunca passaram pela universidade. Portanto, a universidade é um elemento, nesse caso, relativo, não é essencial nem condicionante. Estamos plenamente de acordo, era apenas um exemplo. Mas também dizer, portanto, que há situações em que vai-se muito à busca, né? Ser formado em quê para ter, quando, na verdade... E aqui já se falou de ensino técnico, já se falou de muita coisa. Eu tenho tenho um exemplo positivo com relação...
Em Angola, quando fala-se de quadro, os licenciados, os mestres pensam que estamos a falar sobre eles, né? Ou sobre nós. Não. Quadro pode ser alguém que tem 4ª classe e é um quadro de referência. E o bom exemplo que eu tenho é com relação à gestão da barragem de Cambambe. Só em 2004 é que a barragem de Cambambe começou a receber engenheiros. Ou seja, desde a sua inauguração até 2004, tinha apenas um engenheiro, o engenheiro Matos. Era o único engenheiro e 2 ou 3 técnicos médios. Mas aquilo funcionava com os nossos pais, avós, com 4ª classe e muitos deles até nem sabiam ler e escrever, mas funcionava na plenitude. Mas alguém lhes deu oportunidade. Sim, mas funcionava. Isso, agora, voltando na questão do Dr. Bambi. Dr. Bambi, há um princípio em sede da administração pública, que é o princípio da progressão de carreira. E esse princípio tem sido atropelado todos os dias. Se respeitar esse princípio, naturalmente nós teremos boa administração a nível dos municípios. É impensável compararmos alguém que trabalha na administração, começou pela secretaria, é chefe de alguma secção. Claro está que ele tem mais experiência e mais domínio sobre a própria administração. Alguém sai da universidade, vai logo nomeado administrador, vai falhar. E aliás, a realidade já nos mostrou isso, que as nossas administrações falham em função do modelo de nomeação dos nossos administradores. Nós tivemos agora aqui um exemplo a nível de Luanda, quase todos os municípios nomearam administradores provenientes da JMPLA. E o que é que estão a fazer? Absolutamente nada. Temos de alterar o modelo de nomeação dos nossos governantes. Por quê? Porque o próprio legislador, no seu artigo 53 da Constituição da República de Angola, estabelece que todos nós temos o mesmo direito, igualdade de oportunidade em sede de governação de algum município ou de alguma província. Então, tem de se alterar. E é por isso, muita gente coloca tanto a camisola do partido MPLA, mas com falsidade, porque ele não tem o MPLA no coração, ele tem o MPLA como um veículo de oportunidade para ser nomeado. Essas narrativas têm de ser desconstruída, né? Por isso é que eu digo, há muita gente a enganar o presidente João Lourenço e não gostam quando a gente diz a verdade, porque a verdade tem de chegar ao presidente para perceber que as coisas efetivamente não vão bem. Tem de chegar à verdade. Eu aí queria dar um subsídio também. Muito rapidamente. Rapidamente. É o seguinte, é necessário sempre destrinçar cargos de direção e chefia e cargos políticos. Na generalidade dos países, quem vai para cargo político é aquele que está de acordo com o programa do partido vencedor das eleições. Agora, para cargo de direção e chefia, pode ir qualquer técnico com boa avaliação. Mas a nossa Constituição não estabelece isso. Não, mas não é um problema da Constituição. É problema da Constituição, é um problema porque a Constituição dá esse direito. Deixa-me só. Peço desculpa. Mas o exercício dos direitos políticos estão densificados em diferentes normas jurídicas. Certo. Quer dizer, há um direito geral de que todo angolano deve participar, pode titular-se um cargo público. Não há restrição nesse sentido. Mas quando formos em sede já da mudança do poder no tempo, quer dizer, feitas as eleições, quem são as pessoas que devem ir como auxiliar do titular do Poder Executivo? São aquelas pessoas que ajudaram a ganhar o poder e que têm o direito de quinhoroar no poder. Quer dizer, isso é como se fosse uma sociedade. É assim. Agora, para cargo de direção e chefia, aí não tem problema. Só uma nota, mas para os cargos políticos, há mesmo essa restrição. Só uma nota. Então, se eu for ajudar quem for indicado à cabeça de lista do MPLA, eu for ajudar e vencer as eleições, eu tenho de fazer parte do aparelho Em princípio, há indicativo. Por amor de Deus. Há um indicativo, pelo menos há um indicativo. Assim vamos mesmo atrasar o país. Assim, há um indicativo que você conhece o programa. Eu posso ser incompetente, mas o facto de apoiar... Não é incompetente, não. Você participou na disputa política. Participar é simples, é ficar, colocar a camisola e ficar viva. Você conhece o programa. Vamos sair sobre o nosso apoio, está bem? E o titular do Poder Executivo vai dizer, não, o doutor Cabaça esteve na luta política, é formado, é de acordo com o seu perfil, dá para ser
titular do departamento ministerial Y. Agora, porque isso é a confiança política radica aí. Então, em 2027 não haverá espaço para muita gente, porque todo mundo fica a fazer coisas. Não, doutor Cabaça, ele quer uma descentralização administrativa. Mas não, ele quer uma descentralização. Mas eu só queria dizer mas as autarquias vão resolver que isso a política não pode resolver. A política está sempre atrelada à questão da vamos deixar que venha. É necessário não darmos falsas expectativas. Não, mas a Constituição não estabelece isso. Está bem, alguma coisa é a Constituição. Domingos das Neves, justiça. É realizada, é densificada em leis ordinárias, doutor Cabaça. Depois discutam lá fora, também faz favor. Das Neves, justiça. Justiça, nós tivemos aqui 2 pontos essenciais, claro está. A manutenção do combate à corrupção, que muitos dizem que não está assim, mas houve o julgamento dos generais Copelipa e Dino, e tivemos também a saída do presidente do Tribunal Supremo por questões de saúde. Como é que avalia, como é que viu a justiça? Eu costumo... A justiça é um eixo essencial para o equilíbrio social em qualquer sociedade, em qualquer Estado. E eu acho que nós temos aqui em Angola, infelizmente, ainda temos um grande desequilíbrio, mas também é resultado, costumo dizer que é resultado daquilo que é a opção política de Estado que nós fizemos, quer em 75, na independência, e um pouco hoje estamos na sequela disto. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que para quem estuda o direito, estuda as grandes famílias jurídicas. Nas grandes famílias jurídicas tem uma família que é a família socialista. A família socialista é uma família jurídica que tem um grande problema, que é a questão da sobreposição da política sobre o direito. Quando isso acontece um desequilíbrio. Devia ser o inverso. Por isso é que se fala Estado de Direito. Quando se fala Estado de Direito, está a dizer que não tem mais nada acima disto. Mas a família socialista é diferente. E é por causa disso que nós temos esses resquícios ainda no sistema de justiça, onde temos alguns interesses políticos que conflituam com as leis base, as legislações, e, portanto, a aplicabilidade das mesmas é um bocadinho manca. E eu acho que esse é um dos grandes problemas, é um dos grandes desafios. É impensável, e é por isso mesmo que é impensável sustentar a ideia de que, por exemplo, a corrupção vai acabar com julgamentos. A corrupção passa-me a expressão, é um cancro que precisa ser debelada com a educação das pessoas, com valores, com princípios. As leis, os julgamentos são importantes, mas na base disso tem de estar princípios, tem de estar valores. Eu acho que o problema no nosso país está um bocadinho nisso, a ausência de valores, de princípios sólidos. E quando há essa ausência, existe um tudo vale. Até as leis são fragilizadas no interesse de determinado grupo ou de pessoas. E então existe esse desequilíbrio. E é por isso que nós depois vemos essas situações todas que acontecem, esses escândalos todos que acontecem no nosso sistema de justiça, venda e compra de sentenças, e isso tudo são coisas públicas, né? Quer dizer, e eu acho que... A par disto, temos o aspecto também, quer dizer, eu sempre penso na lógica, quando falamos aqui na luta contra a corrupção e tudo mais, eu costumo dizer que neste aspecto a corrupção é um bocadinho são como as máfias. Os países que têm o problema das máfias, como a Itália, também tentaram resolver isso com muitas leis. A Itália deve ser um dos países que tem mais leis penais, mais de 1.500 leis penais, e nem por isso debelou a máfia. E o que aconteceu? Mudou-se o sistema. Agora se combate as máfias a partir da educação.
nas escolas, na educação cívica, palestras, a partir das crianças, porque é preciso fazer com que exista uma nova consciência. Então, há um investimento muito grande nesse sentido. E para a corrupção, em todos os âmbitos, até no sistema judicial, também precisa-se fazer esse investimento da educação cívica massiva, da educação nas escolas sobre valores, princípios, porque senão depois de nada vai acontecer. Nós vamos ter sempre, passa-me a expressão, produção de muitos juristas, muitos advogados, muitos juízes, mas se na sua base, na essência, não tiver este inculcar de valores e princípios, que é aquilo que orienta e sustenta o Estado, os Estados civis, os Estados civilizados, é assim que eles chamam. Nós vamos fazer todo o esforço que quisermos e não vamos chegar lá. Ok. Vocês, como estão muitas vezes em tribunal, falam depois. Portanto, teve assim algum... Acompanhou, viu melhorias, não viu melhorias? Como é que identifica, como é que analisa a justiça? Bem, na sua João, perspectiva. Se calhar os colegas que estão mais por dentro poderão ter um posicionamento mais realista do que nós, mas por aquilo que me deu a ver ao longo do ano que termina, leva-me a concluir que a justiça em Angola está ainda longe de ser justa. Longe de ser justa, porquê? Porque ela é uma instituição que deveria contribuir para o progresso e o desenvolvimento do país, mas os mais variados episódios que acompanhamos acabaram por demonstrar que a justiça é também um problema dentro do Estado angolano. Daí que se calhar uma reforma no setor e agregado de outras medidas colaterais, não é, que passam exatamente pela educação, pelos valores, poderão propiciar uma justiça mais equilibrada. Se não, vejamos, vários escândalos tivemos em 2025 e que praticamente mancharam este importante órgão do poder. E claro que quando é a própria justiça aparecer com processos injustos e com tendências, como disse o Dr. Domingos, de vendas e compras de sentenças, então isso leva-nos, enquanto cidadãos comuns, a ter pouca confiança nesse setor. Então, a confiança é resultado, sobretudo, de boas práticas nesse sentido. Então, quando as pessoas que são submetidos a esse processo vezes sem conta venham a público expor fragilidades desta ou de outra natureza, naturalmente só nos pode preocupar enquanto cidadãos. E, aliás, o processo de autodemissão do presidente do Tribunal Supremo veio simplesmente coroar essas quesilhas e essa falta de confiança dentro, quer dizer, no seio da sociedade angolana. Então, a justiça, para mim, é um dos setores que precisa ser repensado de tal forma que ele possa exatamente cumprir com o seu papel de direcionar a sociedade para as melhores práticas. Nós olhamos para isto, Cabaça, vemos os assuntos mais mediáticos, descermos um pouco para aqueles que dão menos nas vistas, que não são muito noticiados. Vemos um bom desempenho ou não na justiça? Não, o desempenho é completamente negativo, é dos piores setores do ano 2025, né? E aqui nós também, enquanto profissionais da justiça e do direito, também somos parte desses erros todos, porque quando se discute o sistema de justiça, nós estamos a falar de juízes, procuradores, advogados e outros operadores de suporte. Aqui, quando se critica, olhamos sempre para os juízes e os procuradores. Não, temos que olhar também para os advogados.
Também temos muitos advogados que, infelizmente, não ajudam na estabilidade do sistema de justiça. É preciso dizer isso, porque parece que os únicos que falham são os juízes e os procuradores. Não, advogados também falham. E é por isso que a Ordem dos Advogados tem estado a levar um combate cerrado, sobretudo na questão do branqueamento de capitais, corrupção, aos escritórios de advogado. Mas, João Pinto, o sistema de justiça em qualquer parte do mundo funciona como freio da apetência do poder político. Ou seja, quando o poder político falha, a justiça está aí para colocar a mão e colocar ordem. Mas, infelizmente, João Pinto, não é o que acontece na nossa realidade. Já falou-se muito sobre o escândalo nos tribunais superiores e é escusado estarmos sempre aqui a falar sobre as mesmas coisas. Mas nós temos questões no nosso sistema de justiça e a justiça não se resvala só em tribunais. Nós temos, por exemplo, o Procurador-Geral da República, numa das suas falas, disse publicamente que tem cerca de 3 milhões e 600 angolanos com excesso de prisão preventiva. Isso é extremamente grave. Então, se o Ministério Público é titular da ação penal e também é fiscalizador da legalidade, como tem sido possível os cidadãos, cerca de 3 mil e tal cidadãos, estarem nas unidades penitenciárias com excesso de prisão preventiva? Essa é uma questão. A outra questão, ainda assistimos detenções completamente arbitrárias, detenções abusivas nos termos da lei. Temos de resolver isso. Há também a questão da pouca confiança e credibilidade que o cidadão não tem para com o sistema de justiça. João Pinto, é impensável que ainda a entrada de uma ação de divórcio, com todos os elementos necessários ali preenchidos, a decisão vem depois de 7 anos. Uma ação de conflito laboral, a decisão vem 3, 4 anos depois. Também temos de discutir o modelo para que os cidadãos alcancem esse nível de juiz ou de procurador. Isso é um nível por excelência, não é feito a 3 pancadas. Eu tenho estado a dizer, para chegar a juiz, nós temos que ter mesmo juízo. O juiz tem que ter juízo. Nós ainda assistimos juízes a lutarem com procuradores por corrupção, porque alguém recebeu 3 milhões e não quer partilhar com o procurador. Assistimos, isso é público, assistimos, mas depois não acontece absolutamente nada. O país anda na normalidade. Assistimos também juízes que não têm respeito do cidadão, marca a audiência para as 9 horas, a audiência acontece às 15, parece estar a fazer favor ao cidadão. Se os tribunais não cumprirem o horário, qual é a outra instituição? Talvez a igreja, né? Que vai cumprir. A missa é às 9, o padre está lá às 8h45 para começar a missa. Há um conjunto de situações no sistema de justiça. Infelizmente, o nosso setor profissional da justiça, com essa fragilidade ou não, nós temos de acreditar e confiar nele, porque é daí onde sai também o nosso ganha-pau, não é isso, doutor? É daí onde sai o ganha-pau. Diga então. Não, os colegas foram bastante elucidativos quanto ao nosso sistema judicial, mas o sistema judicial entrou numa profunda degradação, que é necessário fazer alguma coisa para que ele venha ganhar a sua melhor reputação. Porque nós necessitamos desse sistema judicial mesmo. Mas quem faz justiça são os homens, não é? Sim, não é só porque trabalhamos nele, mas também porque podemos ter conflitos mesmo diretamente com a lei que necessitam resolução. Agora, quando falamos do sistema judicial, não nos queremos dirigir apenas aos tribunais. O sistema judicial é vasto. Inclusivamente podemos ir ao penitenciário. E isso é fundamental aqui dizer, os processos do combate à corrupção que foram levados a cabo, nós aqui no painel tivemos sempre o cuidado de que vamos aguardar pelo desenvolvimento dos processos e teríamos tempo para comentar. Os processos estão a ocorrer e certamente que no seu momento oportuno também diremos alguma coisa. O sistema judicial não se limita aos juízes, aos procuradores, reivindicação de condições, etc, etc. É parte, mas não é só isso.
Nós ainda, no sistema judicial, mesmo só no marco, no tipo do marco legal, temos muitos problemas. Os códigos, por exemplo, o Código de Processo Civil em vigor, é um Código de Processo Civil de 1961. Em Portugal, onde ele emergiu, já foi retirado do sistema. Mas nós ainda continuamos com esse Código de Processo Civil. Por quê? E eu vou a esse Código de Processo Civil. E por que continuam? Não, continuamos porque não foi feita a reforma devida. Eu toco nisso porque esse código desequilibra essencialmente o sistema judicial. Falou-se aqui de prazos. Sim. Os prazos para os advogados são perentórios, para as partes são perentórios. Mas para os juízes, o juiz e para o procurador, os prazos são indicativos, são imperfeitos. Quer dizer, se o Ministério Público o juiz tem que ditar algum despacho no prazo de 5 dias, se não o faz, não há consequência. Do mesmo modo, por exemplo, para os funcionários das secretarias, que têm o papel de juntar os processos em 2 dias, não o fazem e não há consequência. Está a ver? E o cidadão paga uma taxa. Nós, quando vamos ao tribunal, pagamos uma taxa no tribunal civil, fundamentalmente administrativo, da família. Paga-se taxas. Essa taxa é para agilizar os serviços, mas em contrapartida, os funcionários também entram na sua própria inércia. E como se não fosse pouco, nós, às vezes, nesses processos de corrigir as coisas, às vezes agravamos. Hoje, os tribunais têm um chamado cofre da Justiça e dos Tribunais, que não ajuda a resolver o problema dos cidadãos. Tenho constituintes que têm milhões de kwanza nessas contas dos tribunais. E que a conta dos tribunais não passa o precatório devido para que o nosso constituinte usufrua do seu direito de um processo que demorou 14 anos. Portanto, é só para ver a debilidade do nosso sistema judicial e o distanciamento que nele existe. Para o poder político é necessário avaliar bem para quem ficam as penitenciárias. É vergonhoso que o preso tem que receber comida de casa, se o Estado põe orçamento ali. Portanto, nós temos que avaliar isso. Como é que, quer dizer, falamos dos hospitais, como é que o preso depende da comida de casa? Se o Estado dá orçamento para o estabelecimento penitenciário, onde é que vai o dinheiro do estabelecimento penitenciário? É necessário escrutinar isso. Voltamos a falar da fiscalização aqui. Há coisas lamentáveis. Como é que se pode... Notícias que podem ouvir, que circulam, segundo o qual existe um elevado índice de infecção de HIV nas prisões angolanas e não há inquéritos, não há, digamos assim, uma indagação ao fundo da dimensão desse problema. O problema de indivíduos, quer dizer, que já cumpriram pena, mas ainda estão no estabelecimento penitenciário. Será que é um problema da pessoa que se habituou já com o estabelecimento penitenciário e não quer sair mais? Ou é mesmo um problema de negligência que esse cidadão tem que ficar lá? Depois nós temos, quer dizer, isso aqui, o doutor Cabaça falou de 3 mil concidadãos nossos em regime de prisão preventiva. O procurador não pode vir em asta pública dizer isso, porque o procurador é que tem a missão de tratar esses assuntos. Quais são as medidas que foram tomadas? Porque a nossa lei, nessas matérias, estabelece prazos restritos. A medida de prisão preventiva não pode ter prorrogação quando ela está expirada. Portanto, esses são o nosso sistema judicial, mas isso leva ao descrédito do cidadão. Só que o cidadão não tem outra hipótese. Tem mesmo que acreditar na justiça. Nós aqui temos mesmo que continuarmos a lutar para que a justiça tome o seu lugar e que ajude a resolver os problemas econômicos do país. Porque nós temos uma justiça que é só prisão preventiva, é só coisa, mas quando o setor da justiça também pode ajudar economicamente o nosso país.
Portanto, eu nessa primeira observação é dizer que o nosso país tem um sistema judicial formalmente bom, mas materialmente péssimo, que é necessário escrutiná-lo, é necessário fazer as apreciações devidas, é necessário punir a quem tem que ser punido nesse sistema. Tá a ver? E com isso não queremos criar tensões. Quando nós estamos a falar assim, estamos a falar para todos. Muito bem. E voltar o debate do sistema penitenciário. Se vai para o Ministério da Justiça ou fica no Ministério do Interior. Porque aquilo que nós estamos a ver parece ser um caso de falta de sensibilidade. Se calhar ainda depois vai ser a busca desse tema, né, que foi levantado há muitos anos pelo falecido O Dr. Dr. Paulo Chipiliga já havia levantado isso, mas eu também hoje já comungo com ele. João Pinto, só uma nota. Uma nota bem pequena. Sim, é uma nota pequena. Essa semana eu estive no tribunal aqui no Golfo e as salas lá das garantias não há condições de trabalho. E o procurador desafiou-me, não, doutor, na televisão também fala mesmo sobre isso. E vou falar porque não há condições nos tribunais. Isso não é só criticarmos juízes, procuradores e os técnicos, não. Porque os juízes, os procuradores também não têm condições para trabalhar. Não têm, inclusive, casa de banho das coisas mais básicas. Os nossos tribunais não têm casas de banho em condições. Os juízes não têm salas para trabalhar, procuradores não têm salas para trabalhar. É necessário criticamos, sim, que o sistema está mal, mas também temos que cobrar do Estado as devidas condições para os juízes, os procuradores e todos os operadores da justiça e do direito, porque senão não vamos chegar lá, João Pinto. Era só essa aporte. Não, eu até vou mais longe. Para lá dessas questões que todos nós sabemos, porque nós todos, quer dizer, que seja mesmo uma nota. O sistema judicial é como se fosse um hospital. Epá, você não tem como, estás doente, tens mesmo que ir para o hospital, tens algum problema, tens mesmo que ir para o tribunal, e há questões só o tribunal pode resolver. Portanto, essas questões devem merecer melhor atenção, maior diálogo institucional. O doutor das Neves levantou aqui uma questão metodológica que é das famílias do direito socialista. Não, nós, em termos de país, o sistema socialista, quer dizer, acabou com em 91, constitucionalização do papel, né? Do multipartidarismo. Não, fez mesmo progressos institucionais. Fez mesmo progressos institucionais. Hoje o nosso sistema judicial pode ter algum resquício. Foi o que eu disse. Pode ter algum resquício desse sistema, mas em grande medida está a ser ultrapassado. Está a ser ultrapassado. Vamos avançar então, estamos quase a chegar ao fim dessa nossa edição de hoje. Não podíamos não deixar de falar de um dos principais assuntos económicos que tem a ver com o corredor de Lobito, que é certamente um dos grandes pontos que este ano mereceu grande destaque, para além de várias visitas que foram lá feitas pela União Europeia, pelos americanos, quando estiveram aqui na Cimeira, e mesmo fruto desta ligação para a Zâmbia e para a República Democrática do Congo. Portanto, em termos de garantias e ganhos, principalmente agora que se fala que é preciso também olhar para todo o corredor em si. O que é que se vai levar para que aquelas pessoas que estão ao longo do corredor possam também beneficiar? Carlos Cabaça, quem começa? Eu fui a Benguela com uma colega e pediu-me para ir mostrar onde é que fica o corredor do Lobito, né? E eu tive a paciência de ir mostrar ali só no porto do Lobito, só o corredor do Lobito é aqui. Ela disse, mas é isso tudo que falam na televisão? Eu disse, não, sim, é começa isso. Aqui. Começa aqui. Pronto. O corredor do Lobito, de facto, é um projeto que foi muito badalado aqui a nível da comunicação social e não só, e é um projeto importante, sim, embora eu sou daqueles que pensam que os resultados do corredor do Lobito não chegarão a breve trecho, vai levar anos. O projeto como tal, João Pinto, não tenho muito a dizer, realmente foi por conta do corredor do Lobito que tivemos aqui várias visitas, inclusive tivemos a visita de Joe Biden, né, enquanto presidente do Estado norte-americano, que também visitou o corredor do Lobito. O que se espera, João Pinto, é que eu não sou cidadão que apregoa que as coisas têm de dar errada no meu país, não.
Se há um projeto como é o corredor de Lobito, o que eu auguro é que esse projeto funcione com a maior normalidade possível, né? Mas só daqueles, como já disse atrás, que pensa que vai levar muito tempo ainda para nós termos resultados tangíveis com relação ao investimento que foi feito a nível do corredor do Lobito. Bamba, o que tens a dizer sobre? Bem, o corredor é um corredor, naturalmente tem vindo a despertar a atenção de investidores estrangeiros e, para mim, enquanto cidadão angolano, torcer para que esse corredor contribua ou venha a contribuir para os níveis de desenvolvimento do próprio cidadão angolano. Porquanto tudo que se veicula em torno desse corredor, a princípio, é para benefício dos investidores estrangeiros, porque estão interessados no escoamento de recursos estratégicos para o desenvolvimento das suas economias. Porquanto, para o cidadão comum, enquanto não forem alocados investimentos que permitam com que os cidadãos possam tirar partido dessa via, que possam produzir produtos que possam ser escoados por essa via, que possam provocar atratividade de outros investidores e fazer com que as pequenas indústrias possam se recriar e contribuir também para aquilo que tem que ver com a vida prática do cidadão comum. Porque já disse o Dr. Carlos Cabaça que, em termos práticos, os resultados poderão advir a longo prazo. Mas claro que o cidadão comum precisa saber como é que ele pode realmente retirar partido desse corredor do Lobito. Porque senão o resto é mesmo questão de esperar para que a materialização disso possa trazer pelo menos algum recurso no orçamento geral do Estado do qual o cidadão poderia se beneficiar de forma indireta. Muito bem, Das Neves. Sim, eu acho que é um grande projeto, já se falou muito dele. Se espera que tenha resultados ou impacto na vida das pessoas, mas o que mais me preocupa é sim o investimento que está a ser feito, sobretudo com concurso de países estrangeiros, de entidades estrangeiras. Mas o que me preocupa é saber o impacto disso na vida, por exemplo, do empresariado local. Até que ponto é que o empresariado local é que está envolvido na prossecução deste grande projeto, que pensa-se tenha um impacto grande na vida das pessoas. Quer dizer, quando falamos do corredor do Lobito, o imaginário é que vem europeus, americanos e não sei quantos angolanos, quantos africanos, como empresários, estão envolvidos nestes e a que níveis é que estão envolvidos. Isto a mim cria curiosidade e essa é a curiosidade que tenho sobre este projeto. Muito bem. Não, eu subscrevo em tanto aquilo que foi dito por meus ilustres colegas aqui do painel. Esperemos que o projeto continue e aguardamos por resultados. Ok. Mas deixa só dar aqui um aporte ao Dr. Domingos. Dr. Domingos, eu por acaso participei de uma atividade do Banco Mundial em que falava sobre o corredor do Lobito em Benguela mesmo, e deram-me a perceber que há investimento de angolanos também no corredor do Lobito. Tem também angolanos. Mas pelo menos ao longo de toda da ferrovia estão a crescer alguns polos de desenvolvimento, atração de agrícolas, etc? Não, isso não consigo responder, mas sei que tem angolanos, empresas de angolanos também envolvidas. Ora bem, nós vamos então terminar aqui numa palavra, perspectivas, né? Portanto, não a futurologia é com base naquilo que foi dito relativamente ao ano passado, que assim, numa frase, já que estamos quase a terminar, Dr. Pinheiro, o que é que espera? Eu espero que
continua 2026. 2026 é um ano, politicamente, será um ano bastante Os partidos políticos estarem em ação, né? Um ano bastante atrativo, bastante competitivo, mas no domínio do aprofundamento da democracia e no alargamento do espaço de auscultação. Gostava muito que o nosso legislador prestasse atenção à lei do referendo, que legislasse nesse domínio para que houvesse mais possibilidade de consulta à cidadania. Portanto, para 2026 auguramos muitas realizações e que espero que todas essas realizações tenham um impacto positivo na vida dos nossos concidadãos. Domingos das Neves. Sim, eu acho que um dos elementos fundamentais para mim que me preocupa muito é que, por exemplo, tem que se reforçar as penas, tê-las mais severas, sobretudo naqueles casos em que há abandonos de menores. Os pais não assistem os menores, os pais não é só dar assistência alimentar às crianças, mas é preciso assisti-las também. Assisti-las quer dizer estar próximos, acompanhar psicologicamente. Estou a falar sobretudo daqueles pais separados, né, que infelizmente não conseguem estar junto dos seus filhos. Por quê? Porque isso depois, quando não há este acompanhamento, quando a pensão se resigna à pensão alimentar e às vezes até nem isto consegue-se dar ou não se quer dar, isto lá no fundo depois cria um grande desequilíbrio social num futuro próximo. Então eu acho que uma das maneiras há uma grande preocupação aqui de nós protegermos as nossas crianças. Eu acho que uma das maneiras de proteger as crianças não é só da pedofilia, mas também digamos assim, desta violência doméstica dos pais para com as crianças. Ok, muito obrigado. Bambi. Rapidamente mesmo. Bem, para 2026 auguramos acima de tudo que as políticas públicas sejam mais inclusivas, não é? E que se trabalhe sobretudo para a redução da extrema pobreza, que menos angolanos recorram aos contentores para lá encontrarem alimentos, para que haja uma redução da carestia de vida, que esse ano é muito longa, mas sobretudo um apelo para que todos quantos estiverem à testa das instituições do Estado, não é, procurarem trabalhar em prol do Estado e, sobretudo, para a satisfação dos interesses do cidadão. Pronto, 2026 começa a festa da democracia, é o ano que os políticos vão precisar dos cidadãos, né? Porque começa a pré-campanha, depois a campanha, aí os cidadãos serão importantes. Mas, João Pinto, eu sou daqueles que apregoa, espera que o nosso governo em 2026 coloque as crianças que estão fora do subsistema de ensino no subsistema de ensino, que o nosso governo trace políticas para que os jovens possam ter empregos condignos e não empregos precários e, no limite, tanto eliminar a pobreza extrema, tal como disse o doutor Bambi. E saúde para todos, e todos os angolanos, em especial aquelas famílias que nada têm para a quadra festiva e que o próximo ano Deus vai fazer alguma coisa para que as populações vivam melhor. Né? Muito obrigado então, companheiros. Desejo-vos um bom fim de semana agora, boas entradas para 2026. Quando nos encontrarmos aqui já vai ser 2026. Desejo a todos que tudo corra bem, sem excessos, né? Porque está a acontecer muita coisa, como vocês estão a ter excessos nas festas. A equipa toda que nos acompanhou aí na Regi, um grande abraço, estaremos juntos certamente. Tenham todos uma boa passagem de ano, que 2026 seja bom para toda a gente. Muito bom sábado, até a próxima semana.